Ei, pessoal! Esta noite vamos viajar de volta à Grécia Antiga, onde você se encontra no meio de uma cidade vibrante que se prepara para uma celebração sem precedentes. O ar está impregnado com o aroma de uvas maduras e o som distante de flautas. Ao caminhar pelas ruas estreitas, você observa cidadãos pendurando guirlandas e montando palcos, tudo em homenagem a Dionísio, o deus do vinho e da festividade. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas apenas se você realmente gosta do que faço aqui. Além disso, sinta-se à vontade para comentar abaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele suave zumbido de fundo. E vamos nos acomodar juntos nesta jornada de hoje, à noite. Conforme você continua seu passeio, um morador amigável lhe oferece uma taça de vinho doce, insistindo para que você se junte às festividades. A cidade está viva com expectativa, e você não pode deixar de sentir uma sensação de empolgação. Você descobre que este festival é diferente de qualquer outro. É o primeiro de seu tipo dedicado inteiramente a apresentações teatrais em honra a Dionísio. Você encontra um lugar entre a multidão enquanto a primeira peça começa. Os atores, usando máscaras expressivas, dão vida a histórias de deuses e heróis. As performances são cativantes e o público está encantado. Você percebe que isso é mais do que apenas entretenimento. É uma experiência comunitária que une as pessoas. À medida que a noite avança, você testemunha várias performances, cada uma mais envolvente que a anterior. A combinação de música, dança e narrativa cria uma atmosfera de união e alegria. Agora você entende por que Dionísio, o deus do vinho e da celebração, inspiraria tal comemoração. Você acorda com o sol da manhã filtrando pelas cortinas de linho e o aroma de pão fresco e vinho doce preenchendo o ar. A cidade está em plena efervescência e você sente a energia pulsante das ruas de Atenas. Hoje é o dia do festival, em homenagem a Dionísio, e os preparativos estão a todo vapor. Enquanto caminha pelas ruas de paralelepípedos, observa artesãos esculpindo máscaras expressivas, costureiras finalizando trajes coloridos e músicos afinando seus instrumentos. O som das flautas e dos tambores ecoa pelas vielas, criando uma trilha sonora animada para os preparativos. Você se aproxima de uma praça onde um grupo de jovens ensaia uma dança ritualística. Seus movimentos são coordenados, quase hipnóticos, e você percebe a importância da dança nas celebrações dionisíacas. Um dos dançarinos, ao notar sua presença, sorri e o convida a participar. Você hesita, mas acaba se juntando ao grupo, sentindo-se parte de algo maior. Mais adiante encontra um grupo de atores ensaiando uma peça. Eles discutem o enredo, ajustam falas e testam expressões faciais. Um dos atores explica que estão preparando uma tragédia baseada em mitos antigos e que a apresentação será o ponto alto do festival. Você também observa os preparativos para os rituais religiosos. Sacerdotes organizam oferendas e altares são adornados com flores e frutas. A devoção é palpável e você sente o respeito que a comunidade tem por Dionísio. Enquanto o dia avança, a cidade se transforma em um palco vibrante, onde arte, religião e comunidade se entrelaçam. Você percebe que o festival é mais do que uma simples celebração. É uma expressão da identidade cultural e espiritual do povo ateniense. O sol já se pôs e as estrelas começam a pontilhar o céu ateniense. Você se dirige ao sopé da Acrópole, onde o recém-construído teatro de Dionísio aguarda ansiosamente sua estreia. Este teatro, esculpido na encosta sul da colina, é o primeiro de seu tipo, com uma orquestra circular e assentos de pedra que acomodam milhares de espectadores. À medida que você se acomoda em seu lugar, o murmúrio da multidão se transforma em silêncio expectante. No centro da orquestra, um altar dedicado a Dionísio é adornado com guirlandas e oferendas. Sacerdotes realizam rituais e o aroma de incenso preenche o ar, criando uma atmosfera sagrada. O coro entra em cena, entoando um hino dionisíaco conhecido como ditirambo. Seus cantos ressoam pelas arquibancadas,
e você sente a energia coletiva da plateia. Em seguida, um ator solitário surge, representando um personagem mitológico. Este momento marca a transição dos rituais religiosos para a arte dramática, uma inovação que, segundo Aristóteles, deu origem ao teatro como o conhecemos. A peça retrata o mito de Penteu, rei de Tebas, que desafia Dionísio e enfrenta consequências trágicas. A atuação é intensa, e você observa como a narrativa envolve a plateia, provocando emoções profundas. O uso de máscaras pelos atores permite rápidas mudanças de Com o amanhecer, você se encontra novamente nas ruas de Atenas, agora mais tranquilas após a agitação da noite anterior. O aroma de pão fresco e vinho doce ainda paira no ar, lembrando-lhe da celebração que ocorreu sob as estrelas. Hoje, a cidade retoma seu ritmo habitual, mas você carrega consigo a memória vívida do Festival de Dionísio. Enquanto caminha pelas ruas de paralelepípedos, observa os artesãos desmontando os estandes temporários e guardando as máscaras e trajes usados nas apresentações. O som das flautas e dos tambores já se silenciou, mas a energia da festa ainda parece vibrar no ar. Você passa pela praça onde o grupo de jovens ensaiava a dança ritualística. Agora, eles estão reunidos em círculo, discutindo os movimentos e rindo das falhas cometidas durante os ensaios. A leveza e a camaradagem entre eles refletem o espírito comunitário que permeia a celebração. Mais adiante, encontra o grupo de atores que se apresentaram na peça. Eles estão reunidos em uma taverna, compartilhando vinho e debatendo a performance da noite anterior. Um deles comenta sobre a reação da plateia e como certos momentos da peça provocaram risos inesperados. Você também observa os sacerdotes que participaram dos rituais religiosos. Eles estão limpando o altar e recolhendo as oferendas que foram deixadas durante a celebração. A devoção e o respeito com que tratam os objetos sagrados refletem a importância da religião na vida cotidiana ateniense. Enquanto o dia avança, você sente uma sensação de serenidade e conexão com a cidade e seus habitantes. O Festival de Dionísio, com sua mistura de arte, religião e comunidade, deixou uma marca indelével em sua memória. Você percebe que, embora você acorda com o som suave de flautas e tambores ecoando pela cidade. É o segundo dia do Festival de Dionísio, e a cidade está em plena celebração. As ruas estão decoradas com guirlandas de videiras e flores, e os habitantes de Atenas se preparam para mais uma jornada de rituais, danças e, claro, teatro. Você se junta à multidão que se dirige ao Teatro de Dionísio, situado na encosta sul da Acrópole. Ao chegar, é recebido por uma vista impressionante. O teatro, com suas arquibancadas de pedra que acomodam cerca de 17.000 espectadores, está repleto de pessoas ansiosas para assistir às apresentações. O aroma de vinho misturado com incenso preenche o ar, criando uma atmosfera única. O festival começa com um sacrifício ritualístico em honra a Dionísio. Sacerdotes vestidos com túnicas brancas conduzem a cerimônia, enquanto o coro entoa cânticos dedicados ao deus do vinho e do teatro. O altar no centro da orquestra, onde os sacrifícios são realizados, está adornado com flores e oferendas. Após o ritual, a primeira peça é apresentada. É uma tragédia escrita por Ésquilo, um dos grandes dramaturgos da época. A história, carregada de emoção e moralidade, prende a atenção da plateia do início ao fim. Os atores, usando máscaras expressivas e trajes elaborados, transmitem as emoções de seus personagens com grande habilidade. O intervalo entre as apresentações é marcado por conversas animadas entre os espectadores. Você ouve discussões sobre a interpretação dos atores, a moral da história e até mesmo sobre os trajes usados nas peças. É evidente que o teatro não é apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio de reflexão e diálogo sobre questões sociais e espirituais. O dia continua com mais apresentações, incluindo comédias que fazem a plateia rir e refletir, ao mesmo tempo. Os comediantes, com suas sátiras e críticas sociais, são recebidos com risadas e aplausos.
Você se perde na magia do momento, sentindo-se parte de algo maior, algo que transcende o tempo e o espaço. À medida que o sol começa a se pôr, o festival chega ao fim. A multidão se dispersa lentamente, mas a sensação de alegria e conexão permanece. Você caminha pelas ruas de Atenas, refletindo sobre as histórias que ouviu e as lições que aprendeu. O Festival de Dionísio não é apenas uma celebração do teatro, mas também uma celebração da vida, da comunidade e da busca pelo entendimento. O Festival de Dionísio não era apenas uma celebração religiosa. Era também uma vitrine para o poder e a cultura da cidade-estado de Atenas. Durante os dias de festividades, a cidade se transformava em um palco vivo, onde a política, a religião e a arte se entrelaçavam de maneiras complexas. As apresentações teatrais não eram apenas entretenimento. Eram veículos para mensagens políticas e sociais, muitas vezes disfarçadas sob o véu da mitologia e da ficção. Os dramaturgos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, utilizavam o palco para comentar sobre as questões contemporâneas de Atenas. Por exemplo, Ésquilo, em suas tragédias, frequentemente explorava temas como a justiça divina e o destino, refletindo sobre os eventos políticos e militares da época. Sófocles introduziu inovações dramáticas que aprofundaram a complexidade dos personagens e das tramas, enquanto Eurípides era conhecido por suas representações mais humanas e realistas dos deuses e heróis. Além disso, as apresentações teatrais eram acompanhadas por competições entre os dramaturgos, que apresentavam suas obras para um painel de juízes e para o público. Essas competições eram intensamente disputadas, com os vencedores recebendo coroas de oliveira como símbolo de sua vitória e reconhecimento. A pressão para inovar e impressionar o público era imensa, e muitos dramaturgos se esforçavam para criar obras que não apenas entretinham, mas também provocavam reflexão e debate. O impacto do Festival de Dionísio ia além do teatro. Ele influenciava a política de Atenas, pois as obras frequentemente abordavam questões de governança, moralidade e o papel do cidadão na sociedade. Os líderes políticos estavam cientes do poder do teatro como ferramenta de persuasão e controle social. Assim, o festival servia como um meio para reforçar normas sociais e políticas, ao mesmo tempo em que oferecia uma plataforma para questioná-las e desafiá-las. À medida que o festival evoluía, ele se expandia para incluir uma variedade de eventos culturais como danças, músicas e procissões. Essas atividades complementavam as apresentações teatrais e contribuíam para a atmosfera festiva e comunitária do evento. O Festival de Dionísio se tornava, assim, uma celebração multifacetada da cultura ateniense, onde a arte, a religião e a política convergiam em uma expressão coletiva de identidade e valores. Com o tempo, o Festival de Dionísio deixou um legado duradouro na história do teatro e da cultura ocidental. Suas influências podem ser vistas nas tradições teatrais modernas, que ainda preservam elementos das práticas e convenções estabelecidas na Grécia Antiga. O Teatro de Dionísio, com sua grande... À medida que o Festival de Dionísio se desenrola, você se encontra imerso em uma atmosfera de entusiasmo e reverência. O teatro, com sua grandiosidade e significado cultural, serve como o epicentro das celebrações, onde a arte, a religião e a política se entrelaçam de maneira única. O festival não é apenas uma série de apresentações teatrais, é uma manifestação da identidade cívica de Atenas. Cada peça apresentada no palco do Teatro de Dionísio carrega consigo reflexões sobre a moralidade, a justiça e o papel do cidadão na sociedade. Os dramaturgos, ao escreverem suas obras, não apenas buscavam entreter, mas também provocar o pensamento crítico e o debate público. Você observa atentamente as reações da plateia durante as apresentações. O público, composto principalmente por cidadãos atenienses, demonstra uma profunda conexão com as histórias que se desenrolam diante deles. Há risos durante as comédias, lágrimas durante as tragédias e, acima de tudo, uma sensação de pertencimento e participação coletiva.
O festival também serve como uma plataforma para a inovação artística. Dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides utilizam o palco para experimentar novas formas de narrativa, estrutura e caracterização. A introdução de elementos como o uso de máscaras, a ampliação do número de atores e a exploração de temas complexos refletem a busca constante por aprimoramento e expressão artística. Enquanto você se perde na magia do momento, é impossível não perceber a importância do Festival de Dionísio para a sociedade ateniense. Mais do que uma celebração religiosa, é um reflexo da alma da cidade, de seus valores, desafios e aspirações. O teatro, como forma de arte e meio de comunicação, desempenha um papel fundamental na formação da identidade coletiva e na preservação da memória cultural. À medida que o festival chega ao fim, você sente uma sensação de gratidão e contemplação. As experiências vividas, as histórias ouvidas e as lições aprendidas permanecem com você, como ecos suaves que continuam a ressoar em sua mente. O legado do Festival de Dionísio, com sua combinação de arte, religião e cidadania, deixa uma marca indelével em seu coração. À medida que o Festival de Dionísio se aproxima do fim, você sente uma mistura de emoções. A alegria das apresentações, a reflexão provocada pelas histórias e a sensação de pertencimento à comunidade ateniense permanecem com você. Você observa as estrelas começando a aparecer no céu noturno, refletindo sobre a importância desse evento na vida da cidade. O Festival de Dionísio, com sua combinação única de arte, religião e cidadania, não é apenas uma celebração do teatro, mas também um reflexo da alma de Atenas. Ele serve como um lembrete de como a arte pode unir uma comunidade, provocar reflexão e celebrar a vida em todas as suas complexidades. Enquanto você se prepara para deixar o teatro, observa o altar de Dionísio, ainda iluminado pelas tochas dos sacerdotes. A imagem do deus, esculpida em pedra, parece olhar para você com uma expressão serena. Você sente uma conexão profunda com a história e a cultura que esse lugar representa. Wikipédia. Ao caminhar de volta pelas ruas de Atenas, você reflete sobre as lições aprendidas durante o festival. A importância da comunidade, o poder da arte e a busca pelo entendimento são temas que ressoam em sua mente. Você sabe que, embora o festival tenha terminado, seu impacto permanecerá com você por muito tempo. O legado do Festival de Dionísio é duradouro. Ele não apenas moldou o teatro como o conhecemos hoje, mas também influenciou a forma como entendemos a arte, a sociedade e a cultura. Através das apresentações teatrais, Atenas expressou suas alegrias, tristezas, esperanças e medos, criando uma tradição que continua a inspirar até os dias atuais. Enquanto você se despede do teatro de Dionísio, sente uma sensação de gratidão. Gratidão por ter sido parte dessa celebração única, por ter testemunhado a magia do teatro grego e por ter experimentado a profundidade da cultura ateniense. Você sabe que essa experiência ficará com você para sempre. O Festival de Dionísio em Atenas representava uma fusão única de arte, religião e cidadania. Durante as celebrações, a cidade se transformava em um palco vivo, onde a política, a religião e a arte se entrelaçavam de maneiras complexas. As apresentações teatrais não eram apenas entretenimento. Eram veículos para mensagens políticas e sociais, muitas vezes disfarçadas sob o véu da mitologia e da ficção. Dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides utilizavam o palco para comentar sobre as questões contemporâneas de Atenas. Por exemplo, Ésquilo, em suas tragédias, frequentemente explorava temas como a justiça divina e o destino, refletindo sobre os eventos políticos e militares da época. Sófocles introduziu inovações dramáticas que aprofundaram a complexidade dos personagens e das tramas, enquanto Eurípides era conhecido por suas representações mais humanas e realistas dos deuses e heróis. Além disso, as apresentações teatrais eram acompanhadas por competições entre os dramaturgos, que apresentavam suas obras para um painel de juízes e para o público. Essas competições eram intensamente disputadas,
com os vencedores recebendo coroas de oliveira como símbolo de sua vitória e reconhecimento. A pressão para inovar e impressionar o público era imensa, e muitos dramaturgos se esforçavam para criar obras que não apenas entretinham, mas também provocavam reflexão e debate. O impacto do Festival de Dionísio ia além do teatro. Ele influenciava a política de Atenas, pois as obras frequentemente abordavam questões de governança, moralidade e o papel do cidadão na sociedade. Os líderes políticos estavam cientes do poder do teatro como ferramenta de persuasão e controle social. Assim, o festival servia como um meio para reforçar normas sociais e políticas, ao mesmo tempo em que oferecia uma plataforma para questioná-las e desafiá-las. À medida que o festival evoluía, ele se expandia para incluir uma variedade de eventos culturais como danças, músicas e procissões. Essas atividades complementavam as apresentações teatrais e contribuíam para a atmosfera festiva e comunitária do evento. O Festival de Dionísio se tornava, assim, uma celebração multifacetada da cultura ateniense, onde a arte, a religião e a política convergiam em uma expressão coletiva de identidade e valores. Com o tempo, o Festival de Dionísio deixou um legado duradouro na história do teatro e da cultura ocidental. Suas influências podem ser vistas nas tradições teatrais modernas, que ainda preservam elementos das práticas e convenções estabelecidas na Grécia Antiga. O teatro de Dionísio, com sua grandiosidade e importância histórica, permanece como um testemunho da riqueza cultural e da sofisticação da Atenas clássica. O Festival de Dionísio não era apenas uma celebração religiosa, era também uma vitrine para o poder e a cultura da cidade-estado de Atenas. Durante os dias de festividades, a cidade se transformava em um palco vivo, onde a política, a religião e a arte se entrelaçavam de maneiras complexas. As apresentações teatrais não eram apenas entretenimento. Eram veículos para mensagens políticas e sociais, muitas vezes disfarçadas sob o véu da mitologia e da ficção. Os dramaturgos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, utilizavam o palco para comentar sobre as questões contemporâneas de Atenas. Por exemplo, Ésquilo, em suas tragédias, frequentemente explorava temas como a justiça divina e o destino, refletindo sobre os eventos políticos e militares da época. Sófocles introduziu inovações dramáticas que aprofundaram a complexidade dos personagens e das tramas, enquanto Eurípides era conhecido por suas representações mais humanas e realistas dos deuses e heróis. Além disso, as apresentações teatrais eram acompanhadas por competições entre os dramaturgos, que apresentavam suas obras para um painel de juízes e para o público. Essas competições eram intensamente disputadas, com os vencedores recebendo coroas de oliveira como símbolo de sua vitória e reconhecimento. A pressão para inovar e impressionar o público era imensa, e muitos dramaturgos se esforçavam para criar obras que não apenas entretinham, mas também provocavam reflexão e debate. O impacto do Festival de Dionísio ia além do teatro. Ele influenciava a política de Atenas, pois as obras frequentemente abordavam questões de governança, moralidade e o papel do cidadão na sociedade. Os líderes políticos estavam cientes do poder do teatro como ferramenta de persuasão e controle social. Assim, o festival servia como um meio para reforçar normas sociais e políticas, ao mesmo tempo em que oferecia uma plataforma para questioná-las e desafiá-las. À medida que o festival evoluía, ele se expandia para incluir uma variedade de eventos culturais como danças, músicas e procissões. Essas atividades complementavam as apresentações teatrais e contribuíam para a atmosfera festiva e comunitária do evento. O Festival de Dionísio se tornava, assim, uma celebração multifacetada da cultura ateniense, onde a arte, a religião e a política convergiam em uma expressão coletiva de identidade e valores. Com o tempo, o Festival de Dionísio deixou um legado duradouro na história do teatro e da cultura ocidental. Suas influências podem ser vistas nas tradições teatrais modernas,
que ainda preservam elementos das práticas e convenções estabelecidas na Grécia Antiga. O teatro de Dionísio, com sua grandiosidade e importância histórica, permanece como um testemunho da riqueza cultural e da sofisticação da Atenas clássica. À medida que o Festival de Dionísio se aproxima do fim, você sente uma mistura de emoções. A alegria das apresentações, a reflexão provocada pelas histórias e a sensação de pertencimento à comunidade ateniense permanecem com você. Você observa as estrelas começando a aparecer no céu noturno, refletindo sobre a importância desse evento na vida da cidade. O Festival de Dionísio, com sua combinação única de arte, religião e cidadania, não é apenas uma celebração do teatro, mas também um reflexo da alma de Atenas. Ele serve como um lembrete de como a arte pode unir uma comunidade, provocar reflexão e celebrar a vida em todas as suas complexidades. Enquanto você se prepara para deixar o teatro, observa o altar de Dionísio, ainda iluminado pelas tochas dos sacerdotes. A imagem do deus esculpida em pedra parece olhar para você com uma expressão serena. Você sente uma conexão profunda com a história e a cultura que esse lugar representa. Ao caminhar de volta pelas ruas de Atenas, você reflete sobre as lições aprendidas durante o festival. A importância da comunidade, o poder da arte e a busca pelo entendimento são temas que ressoam em sua mente. Você sabe que, embora o festival tenha terminado, seu impacto permanecerá com você por muito tempo. O legado do Festival de Dionísio é duradouro. Ele não apenas moldou o teatro como o conhecemos hoje, mas também influenciou a forma como entendemos a arte, a sociedade e a cultura. Através das apresentações teatrais, Atenas expressou suas alegrias, tristezas, esperanças e medos, criando uma tradição que continua a inspirar até os dias atuais. Enquanto você se despede do teatro de Dionísio, sente uma sensação de gratidão. Gratidão por ter sido parte dessa celebração única, por ter testemunhado a magia do teatro grego e por ter experimentado a profundidade da cultura ateniense. Você sabe que essa experiência ficará com você para sempre.